E aí, turma, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje resolveremos os exercícios da semana 4 do PET Complementar Volume 2. Então vamos lá? No primeiro exercício fala o seguinte: as substâncias químicas podem ser classificadas em simples ou composta. Indique a alternativa que apresenta 3 substâncias simples e 2 compostas, respectivamente. Então, turma, vamos lembrar o que são substâncias simples. As substâncias simples são aquelas substâncias formadas por um único tipo de elemento químico, enquanto as substâncias compostas são substâncias formadas por 2 ou mais elementos químicos, certo? Então vamos analisar? Na letra A, água, H2O, tem quantos elementos químicos? Tem 2, né? Hidrogênio e oxigênio. Então, substância composta. Mercúrio, só um elemento químico, né, turma? Hg. Então, é uma substância simples. Hi tem hidrogênio e iodo. Então, 2 elementos químicos, substância composta. Fe, que é o ferro. Só tem um elemento químico, né, turma? Que é o ferro. Então, é uma substância simples. H2S, que é o sulfeto de hidrogênio. Tem 2 elementos químicos. Tem hidrogênio e tem enxofre. Então, é substância composta. E o exercício pediu para a gente encontrar a alternativa que tinha 3 substâncias simples. Na letra A só tem 2, então não pode ser. Letra B, Au, que é o símbolo químico do ouro. Então, é um elemento químico só. Então, é uma substância simples. O2, aqui também é substância simples, né, turma? Porque é uma substância formada somente por oxigênio. Então, outra substância simples. CO2 tem carbono e tem oxigênio. Então, é uma substância composta. É uma substância formada por mais de um tipo de elemento químico. Depois, HCl e NaCl também são substâncias compostas, concorda comigo, turma? O HCl é formado por hidrogênio e cloro e o NaCl é formado por sódio e cloro. Então, são substâncias formadas por mais de um tipo de elemento químico. Então, são substâncias compostas. Não pode ser essa alternativa, porque o exercício pediu para nós encontrarmos a alternativa que tem 3 substâncias simples. Letra C, enxofre. S, na verdade, que é o símbolo químico do enxofre. Então, se só está escrito S, é uma substância simples, uma substância formada por um único tipo de elemento químico. Depois, O2, gás oxigênio, é formado somente por oxigênio, concorda comigo? Então, é uma substância simples. Mesma coisa para o O3, que é o ozônio, é uma substância também formada somente por oxigênio. Então, nós temos aqui 3 substâncias simples. E aqui? Aqui a gente tem o CH4, que é o metano, turma. C é o símbolo químico do carbono e H é o símbolo químico do hidrogênio. Então, substância formada por mais de um tipo de elemento químico. Então, é uma substância composta. CO2 também é uma substância composta, como a gente já viu, porque é uma substância formada pelo elemento carbono com o elemento oxigênio, certo? Então, se é formado por mais de um tipo de elemento químico, é uma substância composta. Então, turma, aqui a gente encontrou a nossa alternativa correta, concordam comigo? A gente encontrou 3 substâncias simples e 2 substâncias compostas. Na letra D, turma, aqui tem o H2SO4. Observem a quantidade de elementos químicos que tem aqui. 3. Então, uma substância composta. Cu, que é o símbolo químico do cobre. Aqui uma substância simples, concorda comigo? Uma substância formada só por um elemento químico. Aqui, H2 é uma substância formada somente por hidrogênio. Então, também é uma substância simples. O2 também é uma substância simples, é formada somente por oxigênio. Então, turma, aqui temos 3 substâncias simples e somente uma substância composta. Então, não pode ser a alternativa correta. Letra E, Au, símbolo químico do ouro. Ag, símbolo químico da prata.
aqui nós temos duas substâncias simples, concorda comigo? Substâncias formadas apenas por um único tipo de elemento químico. Então, aqui duas substâncias simples. Aqui, Cl2. Cl é o símbolo químico do cloro. Então, observem que é uma substância formada somente por átomos de cloro. Então, é uma substância simples. H2CO3. Aqui vocês já podem ver que é uma substância composta, né, turma? É uma substância formada por átomos de hidrogênio, carbono e oxigênio. Então, é uma substância formada por mais de um tipo de elemento químico. Dessa maneira, é uma substância composta. H2. H2 é uma substância simples porque é uma substância formada apenas por átomos de hidrogênio. Então, na alternativa aí, nós encontramos quantas substâncias simples? 4, né, turma? Então, foi 4 substâncias simples e uma substância composta. Então, não pode ser. Então, a única alternativa correta da questão 1, letra C. Questão 3. Considere os seguintes produtos. Uma pedra de granito, um copo de água mineral, uma barra de ouro, um balão cheio de ar, uma colher de cloreto de sódio. Aí o exercício vai pedir para a gente. São misturas homogêneas. Aí o exercício quer que a gente encontre, turma, desses produtos aqui, quais são misturas homogêneas. Lembrando que misturas homogêneas são aquelas que apresentam uma única fase. Ou seja, elas vão apresentar um aspecto uniforme em todas as suas partes. Certo? Então, primeiramente vamos analisar a pedra de granito. Então, turma, aqui nós temos uma pedra de granito. No granito, turma, nós vamos conseguir identificar 3 materiais. Nós vamos conseguir identificar o quartzo, o feldspato e a mica. Certo? Nós vamos estar olhando no material e nós vamos ver essas diferentes colorações que vão representar esses minerais aqui que eu acabei de citar. Então, se nós vamos conseguir visualizar esses 3 materiais no material, turma, no granito, então não se trata de uma mistura homogênea, porque nas misturas homogêneas apresentam uma única fase, elas apresentam um aspecto uniforme em todo o material. Isso não ocorre no granito. Então, o granito é uma mistura heterogênea, certo? Uma substância que apresenta mais de uma fase. Então, analisamos o primeiro material. Depois, água mineral. Água mineral, turma, é uma mistura homogênea? Sim. Por que é uma mistura homogênea? Porque na água mineral, turma, tem a água e vamos ter ali sais dissolvidos nessa água, certo? Então, a gente não vai conseguir visualizar esses sais. A gente vai conseguir só estar observando a água. A gente vai estar observando ali somente um aspecto uniforme. Devido a essa característica, a água é uma mistura homogênea. Depois, uma barra de ouro. A barra de ouro, turma, é uma substância pura. Uma substância formada só por ouro, certo? Então, não é uma mistura. Tá joia? Depois, um balão cheio de ar. Um balão cheio de ar, turma, analisando o ar que está contido lá dentro desse balão, é uma mistura homogênea? Sim, é uma mistura que vai ter ali gases como oxigênio, CO2, entre outros. A gente não vai conseguir diferenciar esses gases. Então, se a gente não consegue identificar esses gases, então a gente entende que eles estão misturados de maneira uniforme. Então, tem ali apenas uma única fase. Se existe uma única fase, então o ar contido dentro do balão é uma mistura homogênea. Isso, por fim, sobrou a colher de cloreto de sódio. Turma, quando a gente analisa somente o cloreto de sódio, se trata apenas de uma substância pura. Só tem ali Na ligado com cloro, certo? Não tem mais nenhuma substância ali misturada. Então, se não tem mais nenhuma substância ali misturada, trata-se de uma substância pura. Então, não é uma mistura. Concorda comigo? Então, nós identificamos que são misturas homogêneas a água e o ar contido dentro do balão. Concorda comigo? Então, a alternativa correta da questão 2, letra B. Bora então para a questão 3. Açúcar, sal, giz branco, gesso e cal são alguns exemplos de sólidos brancos. Se esses materiais apresentam superfície homogênea e totalmente branca, pode-se afirmar que são substâncias puras?
justifique. Não, turma. Por que não? Pois o fato de o sistema ser homogêneo, ou seja, apresentar um aspecto uniforme e branco, não é uma garantia de que essa amostra ela seja pura. E outra coisa importante é a gente falar que as substâncias e as misturas, elas podem estar apresentando o mesmo aspecto visual. Então, elas podem estar apresentando ali a mesma cor. No entanto, a homogeneidade e a cor branca, elas não são características de pureza dos materiais, certo? Então, uma substância ela pode ser branca e ela pode ser uma mistura, como ela pode ser branca e ser também uma substância pura. Tá joia, turma? Então, a cor ela não está relacionada com a pureza do material. Espero que vocês entendam que a cor ela não é uma característica que ajuda a gente a definir se uma substância ela é pura ou não. Aí vocês podem estar se perguntando, mas professor, como que eu vou saber se uma substância ela é pura ou não? Para saber isso, turma, vocês precisam saber a composição do material que vocês estão analisando. Se vocês estão analisando o material, ele é formado por apenas uma única substância, então é uma substância pura. Agora, se vocês estão analisando esse material e ele apresenta ali duas ou mais substâncias, então trata-se de uma mistura. Tá joia? Questão 4. Observe a representação dos sistemas 1, 2 e 3 e seus componentes. O número de fases em cada um é respectivamente. Então, o sistema 1, turma, que é esse sistema aqui, ele é formado de óleo, água e gelo. Sistema 2, água gaseificada e gelo. Terceiro sistema, água salgada, gelo, óleo e granito. Certo, turma? Então, aqui estão os sistemas e aqui estão a composição desses sistemas. E o que o exercício quer? O exercício quer que a gente diga o número de fases de cada um. Então, turma, lembre que fase é aquela porção homogênea limitada por superfície de separação que é constituído um sistema heterogêneo. Não entendi. Fase, turma, é aquela porção que apresenta as mesmas características em todos os seus pontos, sendo, portanto, de aspecto uniforme quando observada ao microscópio comum. Ou seja, turma, fase são aquelas regiões uniformes que a gente consegue estar identificando na mistura, certo? Por exemplo, aqui nessa primeira mistura, onde tem óleo, água e gelo. Quantas fases que vocês conseguem estar identificando? Quantos aspectos uniformes? A gente consegue identificar um aspecto uniforme, que é onde está o óleo, outro aspecto uniforme, que é onde está o gelo, e outro aspecto uniforme onde está a água líquida, certo? Então aqui nós temos 3 fases, concorda comigo? Depois, água gaseificada e gelo. Quantas fases que tem? A gente consegue estar identificando um aspecto uniforme onde está o gelo. A gente consegue identificar onde está a água líquida como sendo uma segunda fase. E tem outra fase que vocês precisam ficar atentos, que é a fase gasosa, onde estão as bolinhas de gás ali na nossa água gaseificada, certo, turma? Elas constituem uma terceira fase do nosso sistema. Então, esse sistema 2 apresenta 3 fases também. E por fim sobrou o sistema 3. O sistema 3 ele apresenta uma fase onde a gente consegue identificar o óleo, uma segunda fase onde a gente consegue estar visualizando o gelo, uma terceira fase onde temos a água líquida e uma quarta fase onde nós temos o granito. Certo, turma? Mas vocês precisam tomar cuidado. Por que vocês precisam tomar cuidado? Porque o granito ele apresenta 3 fases. Por que ele apresenta 3 fases? Porque no granito a gente consegue identificar a mica, o feldspato e o quartzo. Então, turma, nesse sistema 3 nós vamos ter quantas fases? 6 fases, concorda comigo? 3 fases do granito com mais 3 fases aqui da água, mais o gelo, mais o óleo, certo? Então, analisando as alternativas, nós temos no sistema 1 3 fases, sistema 2 3 fases, sistema 3 6 fases. Então, a alternativa correta
letra E. Então, turma, por hoje é só. Nossa aula terminando por aqui. Se vocês ficaram com alguma dúvida, já sabem, né? Tirem suas dúvidas comigo lá pelo nosso grupo do WhatsApp. Bons estudos a todos. Até a próxima então e valeu!